Meus amados, hoje nós vamos dar uma saltada do capítulo onde nós estávamos lendo em João. Nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 19. Abra a sua Bíblia, João, capítulo 19 de João, versículo 25. João 19, verso 25. Bem, Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 19, versículo 25, e vamos ler até o versículo 27, bem, 3 versículos apenas será a nossa leitura essa noite. Diz assim: e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo levou para a sua casa. Oramos a Deus. Nosso Deus e Pai, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, que com o teu amor eterno nos amou e nos alcançou. Te somos muito agradecidos, Pai, nesta hora, Senhor, pela oportunidade que nos dá de podermos estarmos cultuando e adorando ao nosso Deus. Obrigado por cada vida, meu Deus, que aqui está, aqueles que venceram obstáculos, aqueles que batalharam, aqueles que lutaram, meu Deus, de alguma maneira, de alguma forma, meu Deus, aqueles que estão firmes, Pai, e firmados na palavra, Senhor. Oramos nesta noite para que conosco o Senhor esteja a falar, a ministrar por intermédio da palavra, da explanação da Tua palavra à nossa vida. Oramos, meu Deus, porque nós necessitamos e nós precisamos ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Semana passada, como foi ceia, nós não falamos a sequência dos milagres de Jesus no Evangelho de João, que na realidade João não chama de milagres, ele chama de sinais. Sinais de que é o Cristo, ok? Hoje, novamente, eu não vou dar sequência, mas domingo que vem, permitindo o nosso Deus, vamos prosseguir. Mas eu quero falar hoje, amados, porque hoje é o segundo domingo do mês, hoje é Dia das Mães. Eu não gostaria de deixar em branco, emprestar aqui uma homenagem às mães e mostrar como a mãe tem importância e como Deus olha, como Deus vê, como Deus enxerga e como Deus trata. E como Deus pede que as mães devam ser tratadas. Eu quero falar, irmãos, então, nesta noite o tema é a dádiva de ser mãe. Então quero nesta mensagem, já na introdução dessa mensagem, parabenizar todas as mamães nesse dia, parabenizar também aquelas que agora em 2017 comemoraram, estão comemorando pela primeira vez o Dia das Mães. Então parabenizo vocês, parabéns por serem mamães. Aquelas que temos aqui, mamães que são mães de mães, tão lindo e tão precioso também. Também não posso deixar de lamentar aquelas pessoas que já perderam a sua mamãe. Na verdade, perderam praticamente tudo na vida, porque mãe é uma intercessora, mãe é uma pessoa que sempre acredita. No texto aqui que nós lemos, ele vai mostrar exatamente 4 mulheres na cruz. 4 mulheres estavam diante da cruz de Jesus. O texto menciona que perto da cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, a tia de Jesus, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. 4 mulheres. Destas 4 mulheres, uma sofria muito mais aguçada a dor do que as demais.
também quero externar também as minhas orações, aquelas que desejam tanto ser mãe. Que Deus conceda graça, que Deus conceda o seu favor, como já alcançou a várias mamães hoje aqui. Que Deus abriu a madre, operou, e hoje, graças a Deus, são mamães, né? E eu quero também louvar a Deus, muito a Deus, pelas aquelas mães que são muito especiais, que geraram os filhos, não no ventre, mas que geraram os filhos no coração. São mamães super especiais, e Deus conhece o valor de cada uma de vocês. Então, queridas, Deus abençoe, que Deus conceda a sua graça, o seu favor. E hoje, o Dia das Mães também, eu sei que pode ser um dia difícil para alguns, né? Talvez para quem muito deseja ser mãe e por algum motivo não pôde, né? Talvez para aqueles que não tiveram a melhor mãe do mundo, aquela mãe que não foi uma mãe compreensiva, e você viveu debaixo de uma vivência de uma mãe que não soube ou não teve condições de ser mãe. Eu conheço algumas histórias vividas de pessoas que relataram o dilema da sua vida, que não puderam criar os seus filhos, e por alguma razão, motivo, tiveram que doar os seus filhos ou deixar os filhos a ser criados com outros, e perderam aquele convívio com os seus filhos, de ver os seus filhos crescendo e criando, ok? E também aquelas mães que passaram pela dor, que é inexplicável a dor da perda de um filho. Como já falei aqui, a gente diz que quando uma pessoa morre o cônjuge, a gente diz que a pessoa ficou viúva. Já disse também que quando alguém perde os pais, fica órfão. Mas quem perde um filho não tem uma palavra que explique essa dor. Não existe uma palavra, não existe uma expressão para explicar essa dor, o que é essa dor tão grande. Talvez também as mamães que estão passando pela dor, por causa de um filho que está longe de Deus, está no mundo, quem sabe lutando, batalhando para ver se vence as drogas, porque as pessoas estão amarradas nas garras das drogas, ou também, talvez também aquela mãe que está lutando sozinho, sem o companheiro, sem o seu amigo, sem o esposo, e lutam sozinho pela casa, para sustentar a casa, para sustentar o lar. E nesse texto aqui, meus amados, eu vejo uma mulher, Maria, mãe de Jesus, ela está junto à cruz, e vamos tentar desenhar na nossa mente, no nosso coração, como é que será que estava aquela mãe, junto com aquelas mulheres que estavam ali, que a Bíblia pontua 4 mulheres na cruz. Como é que estava o coração daquela mãe? Muito provável, Maria já não tinha o seu esposo, ela era viúva. E parte da sua vida ela teve que criar os filhos sozinha. E agora ela vê o seu filho como um criminoso naquela cruz, pendurado naquela cruz. A agonia, a tristeza, a angústia e o sofrimento daquela mãe ao pé da cruz. Chorava, porque sabia que, primeiro, é seu filho. E para uma mãe não importa se ele é bandido, se ele é traficante, se ele merece ser julgado, estar atrás das grades. Para ela, ele não é um bandido, para ele é um filho. E diga-se de passagem que se toda a sociedade pontuar uma pessoa como marginal, e se alguém for preso e for à cadeia, a justiça condenar, o mundo condenar, todos condenarem, os amigos abandonarem, certamente vai estar lá na fila para entrar naquela penitenciária para fazer a visita àquela mãe. Porque mãe sempre vai ser mãe. O coração de mãe, ele é tão profundo, que para dimensionar isto, irmão, somente é comparado o amor de Deus ao amor de uma mãe. E eu quero nesta mensagem, meus amados, trazer aqui, não o que eu penso, mas sim o que a Bíblia diz a respeito, ok? E o texto aqui, então, ele não descreve a dor de ver o seu filho na cruz, como um bandido, falaram mal dele, falaram mal de Jesus, mentiram contra Jesus, praticaram injustiça contra Jesus,
E eu digo que Maria sofreu na alma pelo seu filho naquela cruz, enquanto Jesus sofria no físico, ela sofria na alma. Jesus sofria pela dor dos nossos pecados, mas vamos olhá-la como uma mãe que está sofrendo, como mãe. E esta mãe nunca esqueceu que quando foi ao templo apresentar o seu filho, o seu menino Jesus, dos seus braços, vai para os braços do sacerdote ser apresentado. E em vez de a palavra da oração do sacerdote, que como um profeta de Deus, fosse Deus, abençoe esse menino, fortalece ele com saúde, prospera a vida dele, mas a palavra é, e ela ouviu e ela não esqueceu, uma espada comprida lhe atravessará. Aquela mãe nunca esqueceu aquela palavra na apresentação, cerca de 33 anos atrás, quando a palavra profética é uma espada lhe atravessará. Quando ele chega na sua terra, e ele vai evangelizar, os seus irmãos não acreditavam nele. E vamos tentar imaginar como é que estava o coração de Maria, querendo dizer para os seus filhos, olha, não zombem de Jesus. Jesus é muito especial para Deus. Deus falou comigo a respeito do irmão de vocês. Os irmãos não acreditavam, mas Maria era a única mulher, o único ser sobre a face da terra, que acreditava que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias. A nação inteira não sabia, não acreditava. Maria era a única que acreditava. A mãe é a única que consegue acreditar e que acredita no seu filho. Há cerca de 22 anos, mais ou menos, atrás, eu ouvi uma história de uma mãe que mendigava pelas ruas aqui de São Leopoldo. Eu era diretor do seminário em Porto Alegre, e estava naquele momento, naqueles dias, ministrando uma das cadeiras, e nessas cadeiras, então, era aula de homilética, e eu pedi para cada aluno trazer, então, o exercício de homilética, e um deles contou, então, uma história, que ele realmente estava conversando, uma senhora que mendigava pela rua, e contou a sua história. Ela era aqui de São Leopoldo, aquele moço seminarista também era aqui de São Leopoldo, e ele contou a razão por que ela estava na rua. Ela estava na rua porque o seu filho disse, mãe, eu preciso terminar os estudos e não tenho dinheiro. A mãe vendeu a casa e entregou o dinheiro para o filho poder fazer os seus estudos e ser alguém na vida. Ela investiu todas as fichas que tinha no filho. Aquele filho então conseguiu se formar, mudou-se de estado, e a mãe ficou à deriva, que trabalhava numa casa de família. Aquela família demitiu, e ela morava na casa, ela não tinha mais para onde ir, e ela ficou a perambular na rua, sem ter onde morar, porque investiu no filho. Somente uma mãe é que tem essa grandeza de fazer isso. Também, meus amados, Paulo, ao seu discípulo Timóteo, quando ele escreve, ele diz que mãe e ser mãe é uma missão. Ser mãe é uma missão. Ele escreve em 1 Timóteo 2,15, na versão que eu utilizo aqui, diz o seguinte: todavia será preservado através da missão de mãe. Paulo falando a respeito do papel da autoridade de uma mulher, que ela passa a ter autoridade tendo a missão de mãe. E nesse dia, meus amados, que nós homenageamos as mães, porém honramos, devemos honrar todos os dias, não somente no segundo domingo, mas todos os dias sim devemos honrar as mães, porque é ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus, honrar os pais, honrar a mãe. Não é apenas um texto, mas são mais de 20 textos que eu encontro na Bíblia Sagrada a respeito de honrar as mães. Então hoje uma homenagem, mas a honra, ela deve ser os 365 dias. E ser mãe, irmãos, não é algo como ir no parque, se divertir e terminou a diversão, volta para casa. Mãe é para sempre. Mãe é para toda a vida.
não é apenas uma aventura, mas é para a vida inteira. Então, ser mãe, eu digo assim, é uma missão que ela é patrocinada por Deus, e ela é referendada pelo Senhor. Ela é uma missão que Deus protege, tanto que nas leis, Deus coloca como mandamento que deve ser honrado a mãe. Uma vez eu li um poema, e eu transcrevi ele aqui. O nome desse poema é Ruído da Maçaneta. Foi escrito na década de 60 por Gioia Júnior. Escreve o seguinte nesse poema: não há mais bela música que o ruído da maçaneta da porta, quando meu filho volta para casa. Volta da rua, da vasta noite, da madrugada, da estranheza as vozes, e o ruído da maçaneta, e ao gemer do trinco, ao bater da porta, que novamente se fecha, o tilintar inconfundível do molho de chaves, são um doce acalanto a uma suave cantiga de ninar. Só assim fecho os olhos, posso afinal dormir e descansar. A longa espera, a negra ausência, as histórias de acidentes e assaltos, que só a noite, como ninguém, sabe contar. Os presságios e os pesadelos, o eco dos passos nas calçadas, a voz dos bêbados na rua, o longo apito do guarda, medindo a madrugada, e os cães uivando na distância, o grito lancinante da ambulância, e o coração descompassado, e o pressentir, e a martelar, na arritmia do relógio do meu quarto, esquadrinhando a noite e os seus mistérios. Nisto, na sala que se cala, estala a gargalhada jovem da maçaneta, que canta a festiva cantiga do retorno, e a sua voz engole a noite imensa, com todos os ruídos secundários. Símbolos do trinco, e os clarins da porta que se escancarava, e os guizos das muitas chaves que se abraçam, e o festival dos passos que ganham a escada. Nem as vozes da orquestra, e o tilintar dos copos, e a mansa canção da chuva no telhado, pode sequer se comparar ao som da maçaneta, que sorri quando meu filho volta, que ele retorne sempre, são e salvo. Marinheiro depois da tempestade, a sorrir e a cantar, e que na porta da maçaneta cante a festiva canção do seu retorno, que soa para mim como uma suave cantiga de ninar. Só assim meu coração se aquieta, posso afinal dormir e descansar. É um poema daquela mãe que se acalma quando na madrugada o seu filho volta para casa e sabe que está tudo bem. Porque para a mãe está tudo bem quando está em casa. Quando sai não sabe o que espera lá fora, o mundo, o que aguarda no seu filho, o perigo que no mundo vai encontrar. Então, meus amados, ser mãe é uma grande missão dada por Deus. Quando, por exemplo, aqui são alguns dados, quando um filho ele atinge a idade de 18 anos, uma mãe ela investiu pelo menos 18 mil horas da sua vida naquele filho. Um jovem um filho quando alcança 18 anos, a mãe investiu 18 mil horas naquele filho. Isso quer dizer que, por exemplo, a mulher que nunca teve filho, ela teria, digamos, na média, 3 meses de ano de tempo mais livre do que daquelas que tiveram filho. Conta-se também uma vez que uma professora, dando aula para suas crianças do 2º ano, e ela foi dar uma aula sobre magnetismo, e ela falou sobre o magnetismo, sobre o ímã, a força do ímã, como funciona. Aí no dia seguinte, ela deu um teste na sala, para a sala inteira. A pergunta da professora foi o seguinte: meu nome tem 3 letras, eu ando pela casa apanhando as coisas, quem eu sou? Metade daquelas crianças escreveu mãe no lugar de ímã. Mãe no lugar de imã. Mãe que sai recolhendo, trabalhando, fazendo as coisas. Então, meus amados, ser mãe é uma dádiva, é um presente dado por Deus. Mãe é a melhor expressão do amor divino, do amor de Deus,
Dizem que cada criança que nasce é um telegrama de Deus anunciando que Deus ainda ama o homem. Cada criança que nasce é a voz de Deus dizendo assim: eu amo o ser humano, eu amo o homem. Meus amados, ser mãe é receber um dom de Deus, pois não existe forma de nascer sem mãe, não existe forma de vir ao mundo a não ser pelo ventre da mãe. Bem comparado, como Jesus disse que para Nicodemos, para ele entrar no céu, ele tem que ser nascido de novo. Na mesma exemplificação, a qual Nicodemos não entende o que quer nascer, mas é a maneira e a forma que Deus compara e que Deus usa. Também, meus amados, ser mãe é ter um dom perpétuo, porque nasce um filho para a vida inteira, que não morre, a alma não morre, sobrevive. A Bíblia, meus amados, vai mostrar alguns exemplos, é isso que eu quero compartilhar com vocês, sobre alguns exemplos de mães na Bíblia. Primeiro exemplo, eu cito aqui Joquebede. Quem foi Joquebede? Mãe de Moisés. Essa mulher arriscou a sua vida, porque estava correndo risco. Quando as crianças eram mortas pelo governo, e as crianças elas eram assassinadas pelo governo, ela correu o risco de guardar e esconder o seu filho, desobedecendo as leis do faraó, e ela se levanta contra as leis para proteger o seu filho. Mãe é assim, mãe tem essa beleza, mãe tem isso no seu coração de maneira tão preciosa. Também vamos lembrar uma outra mulher que a Bíblia não menciona o nome, mas é uma mulher que ela comparece diante do rei Salomão, ela juntamente com uma amiga, e o que esta mãe ela faz, ela concorda em deixar que a outra mulher leve o seu filho, em vez de vê-lo partido ao meio, como a outra mulher queria. Mãe é disposta a qualquer coisa para salvar o seu filho, o preço que paga, as noites acordadas, a luta que faz, a luta que passa. Na oração de uma mãe, quem mais está presente são os seus filhos. A intercessão de uma mãe, a intercessão de uma guerreira, que se coloca diante de Deus em favor dos seus filhos. Uma batalhadora incansável, que não mede esforços, que não mede sacrifício, para nutrir, para cuidar, para acompanhar, e desejando sempre o êxito para os seus filhos e para as suas crianças. Também a Bíblia vai mencionar sobre a mãe de Tiago e a mãe de João, que sem saber o que estava pedindo, ela pede uma coisa, ela faz o seu pedido e ela disse: Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Na realidade, não propriamente ela está pedindo, mas o texto nos dá a conotação que são eles também que estão desejando isso. Mas se nós interpretarmos é que ela que está pedindo, então nós vamos dizer o seguinte, que o que ela quer é o melhor para os seus filhos. Senhor, que no teu reino um dos meus filhos sente a tua direita e outro sinta a tua esquerda. O que essa mãe quer? Os filhos bem pertinho de Jesus, amém? Não é o que mais uma mãe que ama os seus filhos deseja? Que os seus filhos estejam bem perto e bem próximos do Senhor Jesus, o mais perto de Jesus possível. Não é essa a razão e o motivo que uma mãe se coloca diante de Deus para orar? Que os seus filhos vão bem. E não tem como um filho ir bem se não for pertinho de Jesus. E deve ser esta oração de cada mãe, deve ser, sim, esse desejo de uma mãe. E a Bíblia, irmãos, vai destacar então a importância da mãe. O papel de ser mãe na Bíblia era muito, muito importante nos tempos bíblicos, né? Tanto que a esterilidade da mulher, por exemplo, chegava a ser considerada, né, como uma maldição divina, né? E tirava da mulher então uma das suas funções mais importantes, que era gerar vida. E aqui eu destaco quem? Sara, Raquel e Ana, elas eram estéreis. E Deus abençoou, Deus ouviu a oração e Deus estendeu a sua mão e elas puderam gerar filhos, né? Agora, meus amados, a Bíblia também vai mencionar que a respeito da dificuldade, a tarefa difícil enfrentada, por exemplo, para ser uma mãe, são as noites acordadas, cansaço físico, e não reclama, as frustrações, as renúncias,
às vezes a ingratidão que recebe, uma tarefa difícil, árdua, mas Deus concedeu à mulher essa força, essa graça para ser mãe, para ser uma protetora, uma guardadora dos seus filhos. Então, se nós olharmos aqui, meus amados, para algumas mulheres na Bíblia, nós vamos ver Maria, né, que ela é escolhida por Deus para ser mãe do Salvador, para ser mãe do Senhor Jesus. E quando ela ouve aquela mensagem, aquela profecia, uma longa espada lhe ultrapassará. Aquilo fica no seu coração, fica na sua alma, e agora ela está 33 anos depois diante da cruz, vendo aquela profecia se cumprir. Essa mãe que na madrugada do domingo, com as especiarias preparadas, vai lá para ungir o corpo do seu filho. É ela, meus amados, que de todos ali foram os que mais padeceram, os que mais sofreram. Então, gratificante para a mãe ver que o filho que ela amamentou está crescido, foi formado, foi bem encaminhado na vida. É honroso para ver, para uma mãe, ver os seus filhos, ver virtude nos seus filhos, ver os seus filhos indo bem, é o que mais deseja. Mas é uma mãe que também enfrenta, educando, corrigindo, protegendo, consolando, animando. Dizem que não tem melhor remédio para um ferimento, uma machucadura na criança, do que o beijo da mãe. Sara os arranhõezinhos aqui, as picadinhas ali, né, que a criança chora. Os braços de uma mãe têm um poder extraordinário de fazer a criança parar de chorar. E aqui, meus irmãos, é que eu vou encontrando a graça de Deus, e a maravilhosa graça de Deus, meus irmãos, usando as mães, né? Provérbios 26, 22, aliás, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quem tinha a missão de ensinar os filhos eram as mães. Os pais estavam nas lidas do campo, os pais estavam na lida nas batalhas, e quem ficava com as crianças em casa eram as mães, e eram as mães que eram instrutoras dos seus filhos. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação e pela fé em Jesus Cristo. E Paulo, ele vai mencionar a respeito da avó, vai falar a respeito da mãe de Timóteo, que tendo um pai grego, tem uma mãe, tem uma avó que lhe ensinavam as sagradas escrituras. Então a mãe que gera, concebe, alimenta, consola, dá amor, dá proteção, dá educação, exorta, corrige e faz de tudo pela sua mãe. Então nós vamos encontrar, irmãos, aqui na Bíblia algumas mães que são mães exemplo e modelo. Primeira mãe que eu posso mencionar entre aquelas outras mais que eu já falei, Ana, por exemplo, a mãe de Samuel. Essa mulher, ela enfrentava uma crise, ela tinha problemas muito sérios, mas ela orava pelo seu filho. Ela orava até que Deus então abençoa, e agora ela se torna uma mãe. E esta mulher, chamada Ana, Deus abençoa, agora ela se torna mãe, mas a Bíblia menciona que ela todo ano, ela entregou, ela deu seu filho para Deus. É algo que as mamães precisam fazer, entregar os seus filhos para Deus, e saber que não são donas dos seus filhos, mas sim Deus é o Senhor. E Ana fez isso, ela consagrou ao seu filho ao Senhor, e de ano em ano ia lá, fazendo roupas para ele, cuidando dele, e fazendo a manutenção do seu filho, sem jamais esquecer. Foi mãe de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Se nós olharmos os grandes profetas, elas tiveram grandes mães, intercessoras, mães que cuidavam com excelência. É só olharmos a história dos grandes profetas no Antigo Testamento, quem eram as mães. Se nós olharmos, por exemplo, a leitura do livro de Crônicas, também no livro de Reis, quando o filho era um bom filho, menciona o nome da mãe, o nome da sua mãe era, para dar crédito,
quem ensinou aquela criança, quem formou aquele grande homem. Meus amados, esse é um grande exemplo. Ana, um grande exemplo de mulher. Outro exemplo de mulher na Bíblia está em 2 Samuel, capítulo 21. Foi Rispa. Rispa foi o modelo de uma grande mãe. Uma mãe amorosa, uma mãe que não abandonou aos seus filhos, nem quando morreram ela não abandonou. O que aconteceu? Seus filhos foram sentenciados à morte por causa do pecado e por causa da transgressão de Saul. Rispa, ela era mulher, era a esposa de Saul, e ela teve 2 filhos com Saul. E os seus filhos então foram mortos, e os seus filhos foram colocados assim ao ar livre, e aonde vinham ali os abutres, vinham as aves de rapina, para comer a carne dos seus filhos mortos. Observe bem, o texto diz assim lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 9. Diz assim: ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram, os filhos de Rispa, no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. O texto aqui vai falar nos primeiros dias da colheita da cevada, que era para marcar tempo isso aqui. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita, até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, e nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado de que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que mataram Saul, no monte Gibeá. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatã, que foram recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim. E fizeram tudo isso que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Quando a Bíblia diz desde o início da colheita de cevada, irmãos, até a chuva eram 6 meses. Rispa ficou 6 meses cuidando do cadáver, cuidando de filho morto. Veja o cuidado que esta mãe tem. Filho está morto, fazer o que por ele? Não tem o que fazer mais, morreu. Não, ela vai lá e ela zela pelos filhos que estão mortos. 6 meses, com chuva, com vento, com sol forte, as aves de rapina, para que não comesse os corpos dos seus 2 filhos expostos na terra. Esta mulher, meus amados, ela foi honrada pelo rei Davi, enterrando os filhos na sepultura dos reis de Israel. Quantas mães já abandonaram seus filhos, mesmo vivos, já abandonaram? Uma tristeza. Mas Rispa, ela não abandona os seus filhos nem mortos, nem estando morto, essa mãe não abandona aos seus filhos, mas mesmo estando ali morto, ela está ali do lado. Ela fez um acampamento, ela deixa de viver para ela, para viver por filhos mortos. Meus amados, é uma lição de mãe. Se alguém faz isso por filhos mortos, o que não faz por um filho que está vivo? Uma mãe, meus amados, verdadeiramente convertida aos seus filhos, conforme diz Malaquias, no livro do profeta Malaquias, que Deus converteria o coração dos pais aos filhos. E esta mulher, ela zela, ela cuida de filhos que ninguém mais deu valor, que não teria valor mais para ninguém, mas para ela tinha valor sim.
Ela zelava por ele, mesmo em face ao sofrimento, à morte, ela não abandonou seus filhos, nem de dia, nem de noite. Ficava perto dos seus corpos, não deixando que as aves viessem devorar os seus corpos. E ali ela ficou sem viver. Ela não viveu para ela. 6 meses sem viver para si. Na realidade, uma mãe não fica 6 meses para viver para si. Para não viver para si a vida inteira de uma mãe. Ao momento que ela se torna mãe, a vida dela é para viver para os filhos. A realização da vida é viver para os seus filhos. O sonho de uma mãe é esse. Ela não vive para si. Meus amados, e eu reporto isto ao Evangelho, como já disse, que é a melhor medida para nós traçarmos e comparar um pouco a respeito do grande amor de Deus. Rispa foi uma mãe virtuosa, que entendeu a missão de ser mãe. Quantas mães que já desistiram dos seus filhos? Eu digo você que é mamãe, não desista dos seus filhos. Você que tem filhos pequenos, lá na frente pode encontrar algumas dificuldades e os seus filhos tomarem algum tipo de caminho, mas não desista dos seus filhos. A Bíblia nos traz esse grande, maravilhoso exemplo, alguém que não desistiu, que enxotou aquelas aves que estavam tentando devorar a carne dos seus filhos mortos. E quantas mães têm que batalhar também para que mal nenhum venha estar estragando a vida dos seus filhos. Quantas mães ficam brigando com os filhos: meu filho, aquela pessoa não é boa companhia para ti. Quantas mães que sofrem para dizer: meu filho, não faz isso, haja assim. Quantas mães ficam batalhando, lutando, porque querem o melhor para os seus filhos. É um conselho, é uma orientação, é uma instrução para o filho ir bem. A mãe não é uma inimiga. Eu digo aqui aos filhos que estão aqui, conselho de mãe é um conselho valioso. Mãe não é, ela não deseja, ela não quer o mal para um filho. Se uma mãe der bronca, se uma mãe brigar com o filho, é porque ama, é porque deseja proteger, é porque deseja resguardar. Esse é o propósito. Uma mãe não é implicante, uma mãe é zelosa. Uma mãe, ela tem um carinho e uma proteção e um desejo precioso e tremendo. Esse é o papel. E Rispa, meus amados, é um exemplo extraordinário de carinho, de amor, de cuidado, de zelo para com essa criança. Hein? Eu vou pedir ao André, certo? Conduz ela para lá, ajuda ela lá, meus filhos. Isso, ajuda ela lá, menina. Às vezes ela tem um probleminha, né? A gente precisa estar socorrendo, ajudando. Ajudem ela, conduzem ela lá, certo? Bem, muito bem. É muito preciosa, muito querida, nossa querida Tati. Meus amados, essa é a missão de uma mãe. Uma mãe não é implicante, não. Uma mãe, ela não deseja o mal. A mãe, minha mãe não me entende. Ela mais do que entende, ela te ama. E o que uma mãe mais deseja é proteger o seu filho, é lutar pelo seu filho. A mãe, talvez ela não tenha a mesma escolaridade, a faculdade que você possa ter, mas sua mãe, ela tem algo que ninguém tem: amor, carinho e proteção. Uma mãe, ela dedica toda a sua vida, e a vida de uma mãe está a viver pelos seus filhos. Outro exemplo está em Marcos capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Marcos capítulo 7, e Marcos 7, versículo 24, diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar,
pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, ele disse: por causa desta resposta você pode ir. O demônio saiu e deixou a sua filha. E ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama. E o demônio já a deixara. Ela saiu da sua cidade na Grécia. Ela é de origem sírio-fenícia. E ela leva, irmãos, uma angústia no seu coração. Ela carrega na sua alma uma angústia tão grande. E ela enfrenta vários desafios pela frente por causa de uma filha. Precisava passar por tudo aquilo ali? Não. Ela não precisava passar por tudo aquilo ali. Mas sabe por que ela paga esse preço? Por causa de uma filha. Nisso eu digo, meus irmãos, que a grandeza de ser mãe, ela enfrenta todas as diferenças culturais, ela enfrenta todas as barreiras religiosas, mas ela faz tudo por causa da sua filha. E eu quero, meus irmãos, culminar esta mensagem, voltando a falar do texto que nós fizemos menção, Maria, mãe de Jesus. Ela acompanhou todos os momentos, até a hora do sofrimento. E de todos que estavam em Jerusalém, aquela mulher que estava ao pé da cruz, juntamente ao todo com 4 mulheres, ela e mais 3, aquela mulher estava com o seu coração dilacerado, aquela mulher muito sofreu. Nós sabemos que Jesus carregou no seu corpo todos os nossos pecados, todo o nosso sofrimento estava sobre ele, mas sobre aquela mulher estava o sofrimento do seu filho. Ela estava padecendo pelo seu filho que estava naquela cruz, enquanto uns zombavam, enquanto uns ridicularizavam, enquanto uns esbofeteavam. Aquela mulher, ela sofria pelo seu filho. As suas lágrimas, a sua tristeza, de maneira inconsolável. E aqui, meus irmãos, que eu digo, meus amados, que Deus tem para as mães um olhar especial. Não é em vão que a Bíblia menciona mais de 20 vezes a respeito de termos, todos nós, honrarmos mães. Todos nós. Eu sou pai, eu sou menino, sou homem, mas você não é mãe para ser honrada, homenageada hoje. Mas quem tem mãe, precisa sim honrar, porque a Bíblia, meus amados, ela referenda várias e várias e várias vezes. O amor de Deus, irmãos, ele é representado simbolicamente pelo amor de mãe. Você quer ver Isaías 49, versículo 14, diz: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí vem a pergunta: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esqueceria de ti. Também outro texto que diz em Oséias 11, versículo 1 e o 3 e o 4, uma comparação ao amor de mãe, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esse é um texto messiânico. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atirai-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinarei para dar-lhes de comer. Meus amados, Deus é um Deus protetor de mães. O texto que o apóstolo Paulo fala na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, lá nos diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Verso 2, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a face da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz lá o texto: filhos, obedecei em tudo os seus pais. Não é em algumas coisas que me interessa, mas a Bíblia diz: obedeçam em tudo os vossos pais. E o texto ainda ele complementa dizendo: porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. E talvez você ore: Deus, eu quero te agradar, meu Deus. O que eu faço para te agradar? O jejum na igreja, leia a Bíblia toda. O Senhor pode fazer muitas coisas para agradar a Deus.
Mas o texto de Colossenses, ele diz assim, ó, para que seja essa atitude agradável ao Senhor, obedecer em tudo os vossos pais. E o texto lá de Êxodo 21:15, versículo 15 e versículo 17 também, sequência, diz: quem ferir o seu pai ou sua mãe será igualmente morto. Quem ferir o seu pai deve ser morto. Por que Deus diz isso, irmãos? Por causa de proteção da mãe. Cuidado de proteção para as mamães. E esse ferir, ele não é apenas um ferir físico. Ele pode aqui, meus amados, muito bem ser traduzido, interpretado para um ferimento emocional, um ferimento moral, um ferimento que vem na alma de uma mãe. Provérbios 20:20, se amaldiçoar o teu pai ou tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profundas trevas. Se tu amaldiçoar o seu pai, o que é amaldiçoar? Mas que Deus te mate, que Deus destrua a tua vida, mas até o fato de falar mal do pai, até o fato de levantar qualquer coisa contra a sua mãe, já é o atrair maldições, desgraça, ruína, sobre a sua cabeça e a sua vida. A quem nós mais devemos, meus amados, prestar honra, são sim aos nossos pais e às queridas e preciosas mães, que Deus nos concedeu. Amar as nossas mães, honrar as mães, aqueles que ainda têm, e aqueles que não têm, mas que um dia, quem sabe, terão seus filhos, possam educar e ensinar esse modelo da palavra de Deus. As esposas que desejam honrar, agradar o seu marido, mas desonrar os pais, nem Deus aceita ser honrado por uma pessoa que desonra aos seus pais. Nem Deus não aceita. Os judeus diziam o seguinte: se alguma coisa pudesse ser aproveitado de mim, que isso seja corbã ao Senhor, seja oferta para o meu Deus. E sabe o que é um pecado, meus irmãos? Você querer trazer para a igreja, para ajudar o metro quadrado, terreno, ofertas, ajudar a igreja que estamos num propósito, e aí você deixa de comprar o remédio para a tua mãe, e vem, eu vou levar para a igreja, é pecado, Deus não aceita essa oferta. Você deixou de ajudar e sustentar a sua mãe, deixou a mãe passando fome, não, eu tenho que cumprir o meu voto com Deus. Deus não aceita esse voto. Jesus vai ensinar a respeito disto, que não é aceitável a Deus eu deixar de honrar os meus pais, manter os meus pais, para manter a obra de Deus. A obra de Deus vai, mas o seu pai só tem uma pessoa que vai se importar por ele, e deve ser você, deve ser nós, como filhos. Não tenho mais o meu pai, mas eu tenho minha mãe ainda, e quero sempre honrar, e devo sempre honrar, preciso sempre honrar, porque é um mandamento da palavra de Deus. Como pois eu vou honrar a Deus que eu não vejo? Como que eu vou honrar a Deus e desonrar a minha mãe? Desprezar o conselho da minha mãe? Meus amados, há tantos e tantos outros textos na Bíblia Sagrada que nos ensina a respeito disso. Que não apenas hoje, mas que esse dia seja um dia de refletirmos a importância de ser mãe. Ame a sua mãe, abrace a sua mãe, beije a sua mãe, e traga muita alegria a ela. Desejo que, como igreja, venhamos aprender a caminhar, meus amados, pela palavra de Deus. Então, que o nosso Deus abençoe cada dia, não apenas hoje, o dia das mães, mas todos os dias da nossa vida. Amém? Meus amados, nós vamos construir coisas melhores a partir da casa. Amém? Quem não sabe honrar pai e mãe, não sabe honrar as autoridades. Quem não sabe prestigiar pai e mãe, não sabe prestigiar autoridade nenhuma. Quem bate em mãe, bate também na polícia, bate em qualquer pessoa. Então, meus amados, que sejamos com o coração voltado para o nosso Deus, que esse é um dos sinais de conversão, que Deus converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Amém?